Bom dia, alunos do segundo ano. Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos ver aí o pensador, tá? David Hume, tá? Na página 127, aí onde ele vai trabalhar hábito e a crença, tá? Hume é um pensador empirista, tá? Então ele acredita que o conhecimento ele vem através da experiência e não apenas do conhecimento racional, do pensamento, como defendia Descartes e os outros pensadores racionalistas. Então, Hume ele é do mesmo pensamento, da continuidade ao pensamento de John Locke, tá? Que é um outro empirista, talvez um do empirista mais influente. Tá? Hume também tem a sua influência. Tá? David Hume ele é um filósofo que nasceu na Escócia. Tá? Ele vai trabalhar a questão do conhecimento, vai trabalhar também a questão das crenças. Vamos, ao longo dessa aula aqui, nós iremos ver como é que desenvolve o pensamento de David Hume. Então, primeiro ponto, ele vai fazer a diferenciação de quê? Como é que ele defende o seu empirismo? Ele vai falar o seguinte: o conhecimento ele acontece através de duas bases: as impressões e as ideias, tá? Por que ele é empirista, gente? Porque ele vai falar o seguinte: o que são as impressões? As impressões são aquilo que nos é dado pelos sentidos. Se é dado pelo sentido, é pela experiência. Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir no olfato, eu tenho que sentir no paladar, eu tenho que sentir no tato, tá? Então essas impressões para David Hume, elas são dadas pelos 5 sentidos, tá? E elas são primeiras. Então, nós só vamos ter a ideia, nós só vamos ter as ideias depois que nós tivermos a experiência das impressões. Então, por isso que ele é empirista, entenderam? Quero só repetindo novamente, ficar claro para vocês. Então, David Hume é empirista. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que nós temos contato, não tem aquela relação que nós falamos na aula passada, que na Idade Moderna nós tivemos a teoria do conhecimento que passou 2, 3 séculos discutindo a relação sujeito e objeto, de onde surgia o conhecimento. Tá? Se era a partir do objeto, experiência que eu tenho com os objetos, ou se era a partir da minha capacidade de pensar, da minha razão. O que Hume ele diz? Ele diz o seguinte: conhecimento ele é dado através de impressões e ideias. Vamos traduzir para você aqui. Impressões, experiência. Por que experiência? Porque as impressões que nós vamos tendo dos objetos, eles são dados através do contato que eu tenho com esse objeto, através dos meus sentidos. Você sabe quais são os sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Tá? São os agentes do nosso sentido. Então, as primeiras coisas, a impressão para chegar chega através do sentido. Então, vem primeiro. Então, se vem através do sentido, vem primeiro, ou seja, o nosso conhecimento ele vai iniciar-se através das experiências que nós temos com o objeto. E o que são as ideias para Hume? As ideias para Hume, as ideias são criadas depois que nós temos contato com os objetos. E o que são as ideias? As ideias aí já vai para a razão. Entendeu? Então, mas para mim conhecer, eu tive que ter primeiro contato com o objeto, através do meu sentido. Por isso, Hume é um empirista. Nós só podemos conhecer depois que nós temos a experiência com o objeto. Aí vem as ideias, que é a razão. Aí o que são as ideias para ele? As ideias são percepções derivadas, cópias pálidas das impressões, portanto mais fracas. Então, e o que são as impressões? As impressões são percepções originárias que se apresenta
a consciência com maior vivacidade com as sensações, ouvir, sentir dor, prazer e etc. Entendeu? Então, por isso Hume ele é empirista, porque ele diz que nós conhecemos através das nossas sensações que nos é dado pelos sentidos que entram em contato com o objeto. Se ele entra em contato com o objeto para poder conhecer, ele é empirista, teve uma experiência primeiro. E aí o que acontece? Aí ele vai continuar uma outra questão que Hume trabalha muito, a questão de causalidade. Essa questão de causalidade, ele vai trabalhar da seguinte forma. Um exemplo bastante, ele diz que através do hábito, nós costumamos atribuir algumas causas e efeito. Aí ele dá por exemplo, a questão de um jogo de bilhar. Sinuca, aqui popularmente pra gente. Ou seja, ele diz, quem foi que me garante? Eu não posso garantir que uma bola, o movimento de uma bola é derivada do choque da outra. Então ele diz que isso é uma questão de hábito. Tá? Isso é uma questão de hábito, a gente acostumou ver, mas no dia que uma bola acertar a outra e ela não se mover do lugar, essa teoria vai por terra. Que a causa do movimento da bola foi o choque da outra. Entendeu? Então ele vai atribuir a questão da causalidade apenas a hábitos que a gente acostumou a ver. Entendeu? Então para ele não existe no universo, ele não existe a questão de causa e efeito. Eu faço isso, vai acontecer aquilo. Entendeu? Então ele defende que isso é simplesmente por muito ver, por hábito, que as coisas existem essa relação de causa e efeito. Aí o que é que diz aí? Ó? As relações são apenas modo pelos quais passamos de um objeto a outro, de um termo a outro. Ou seja, a causalidade ela não existe. Então, e outra coisa, você não pode, porque essa causalidade ela está fora do objeto. Então é uma relação que eu fiz aqui. Como ele é empirista, ele vai dizer o seguinte, ou seja, o choque da bola com a outra simplesmente não existe nenhuma relação entre as duas bolas. O movimento da bola foi um movimento que eu criei que está fora da relação das duas. Aí continua. Hume nega, portanto, a validade universal do princípio da causalidade e da noção de necessidade a ele associada. Ou seja, não existe, ou seja, porque eu sempre vejo algo acontecer, necessariamente aquilo sempre vai acontecer da mesma forma. É isso que ele está querendo dizer. Então, não existe causa e efeito, ou seja, eu faço algo, toda ação vai ter a mesma reação. Não. Então, Hume não vê. Se ele diz, isso acontece, pode acontecer 1000 vezes uma bola de sinuca chocar com a outra e ela andar. A partir da primeira vez que uma bola chocar com a outra e ela não andar, essa causalidade deixa de existir. Portanto, ela não pode ser universal. E o que é uma coisa universal? Que serve para sempre. Ele tem uma frase famosa de Hume dizendo o seguinte: nós não podemos fazer certas afirmações universais, como dizer, todo cisne é branco. Porque no dia que aparecer um cisne negro, vai essa teoria, essa universalidade deixa de cair. Vai deixar de cair. E isso, Hume vai cair, ele está defendendo tudo isso, que os filósofos eles são metódicos para chegar ao pensamento. E para cair no ceticismo. Ceticismo de Hume. Que é um ceticismo o quê? Ceticismo é aquelas pessoas que não costumam acreditar nas coisas. Tá? O cético é aquele bastante descrente. Só não pode ser descrente a ciência no dia de hoje, né? A gente não pode acreditar no que andam dizendo por aí. Então a ciência, ela tá, mas Hume mesmo assim, ele era descrente, ele era cético na questão do saber universal do ser humano. Para Hume nós éramos limitados. Quando a gente partia para a universalização, era na crença. No momento que eu afirmo
que todos os cisnes são brancos, isso é uma crença universal. E se aparecer o cisne negro? Então, jamais no conhecimento eu posso fazer afirmações universais, afirmações máximas, afirmações que jamais ela, como se ela não fosse um dia cair por terra. É isso que Hume está querendo falar. Quando se fala em crendice, gente, nós não estamos falando de crença religiosa. É bom a gente simplesmente que eu falo em crendice ou crenças, é que o ser humano, acreditar que o ser humano tem a capacidade de conhecer tudo, que o pensamento dele seja ilimitado. Então, essa é a crítica de Hume. Então, o que acontece? Ele vai dizer, ou seja, eu não posso afirmar, nem ter nenhuma afirmação universal. Eu não posso afirmar a questão da causalidade. Lembra por que ele criticava a causalidade? Por isso que, vem cá, ao efeito, a bola quando choca que causa o movimento da outra no jogo de sinuca. E se um momento a bola bater na outra e ela não sair do lugar? Cai por terra. Então eu não posso afirmar que toda ação vai ter a mesma reação. Eu não posso afirmar coisas universais. Por quê? Eu não posso afirmar que todos os cisnes são brancos, como ele gostava de dizer essa frase. É uma frase que está no livro dele. Eu não posso afirmar que todos os cisnes são brancos. Por quê? Porque no dia que aparecer um cisne negro, o que eu estava falando, que eu estava afirmando como universal, que se todos significa dizer que todo cisne que existe no universo, eles são brancos. Então eu não posso fazer esse tipo de afirmação. Essa é a crítica de Hume ao pensamento de universalização. Como, por exemplo, o próprio racionalismo ele cai nesse erro de universalizar os conhecimentos. Porque a ideia ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela é universal. Então os valores perfeitos, os valores universais, para Hume não pode existir valores universais, conhecimentos universais, porque senão vai cair na hora que ele for cair por terra, se aparecer algo que derruba ele por terra, era um conhecimento que não era válido. Então o conhecimento universal para Hume não é válido. E o ser humano, para ele, o ser humano tem que estar buscando. E aquilo que parece universal, segundo ele, é apenas por hábito. Tá bom, gente? Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atividade. Estude a página aí de Hume, né? A página 127 e página 128 até crítica metafísica, tá? Até a crítica metafísica. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos pegar e estudar. É uma atividade também, tá? É uma atividade, vocês têm que ler. Aqui é o seguinte, as aulas remota, ela tá colocando uma responsabilidade para vocês, de vocês terem o compromisso com o próprio estudo de vocês, onde não tem um professor regulando horário, onde não tem uma escola regulando horário, ou seja, vocês fazem o horário de vocês. Então, até tinha alguns reclamando a questão do tempo, muita atividade, não sei o quê. Olha, isso já é um treino para a vida de vocês, para quando vocês forem encontrar um mercado de trabalho, vocês têm que ter organização do tempo. Porque quando você não está na escola, quem organiza o tempo para vocês é a escola, tá? Vocês sabem a hora que tem aula de filosofia, aula de sociologia, aula de geografia, aula de português, aula de matemática. Você já sabe tudo direitinho. Quem organizou? Foi vocês ou foi a escola? Foi a escola, não foi? Então agora está sendo um momento para vocês organizar a vida estudantil de vocês. Quantas horas eu tenho que estudar, quantas horas eu vou me dedicar a determinada disciplina e organizar o tempo. O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas vocês têm que tirar tempo para dormir, para comer, para conversar e para estudar. E para fazer outras atividades. Entenderam? Agora, se vocês não têm esse tempo organizado, realmente vocês se perdem. Então, o meu conselho é que vocês organizem o tempo de vocês para poder dar conta das atividades. Eu estou sendo bem light nas atividades, estou pedindo só para ler as atividades que a gente vai passando. E reveja essas aulas, reveja os vídeos, porque é importante que vocês vão revendo e vocês vão tendo dúvidas, tá ok?
tá? Boa aula.